Olá! Analisaremos hoje a construção da ciência política moderna. Como vocês sabem, uma ciência se constitui quando consegue recortar a realidade, recortar determinado aspecto da realidade e demonstrar a objetividade dos fatos. Um fato objetivo é o oposto de um subjetivo, ou seja, o fato de eu gostar da cor vermelha mais do que amarela é subjetivo. A existência da cor vermelha em oposição à cor amarela é um dado objetivo da realidade. Portanto, no caso da ciência política, quanto mais os pensadores, quanto mais os autores demonstrarem a existência de fatos objetivos no campo do poder, mais possível se torna a construção desse raciocínio e a aceitação da ciência política em relação aos outros saberes. Vejamos então como a ciência política se constrói e, primeiramente, a paternidade da ciência política. Na construção da ciência política ou na construção dos alicerces que vão embasar a ciência política, Hobbes talvez tenha percorrido um caminho mais longo e mais profundo do que Maquiavel. Não deixa de ser surpreendente, portanto, que Maquiavel seja considerado o pai da ciência política e não Hobbes. Vejamos por que isso acontece. Primeiro, é preciso insistir que Hobbes foi um autor fundamental na autonomização do poder em relação à religião, em relação à moral. Hobbes, talvez mais do que Maquiavel, tenha demonstrado que o poder é uma instância absoluta e desce de forma soberana e vertical rumo à sociedade. Ou seja, Hobbes se esmerou em demonstrar a objetividade da política. Se para ambos a política tem uma função maquinal, tem um papel de atingir um determinado objetivo, a paz e a ordem social, em Hobbes essa função é mais objetiva do que em Maquiavel. Maquiavel ainda deixa uma margem para o governante virtuoso, o príncipe cheio de virtudes, que vai desempenhar esse papel de governar melhor do que um príncipe que não tenha virtudes, ou seja, a dimensão subjetiva na ação política tem alguma presença em Maquiavel. Já em Hobbes, o Estado aparece como uma máquina fria para cumprir determinados objetivos, ou seja, em Hobbes nós não temos sequer a possibilidade de uma reação dos indivíduos diante do Estado. Portanto, para Hobbes, o poder é tão objetivo que ele se impõe e exige a adaptação dos indivíduos à sua lógica. Não encontramos em Hobbes uma preocupação em criar condições, em apresentar possibilidades de uma sublevação, de uma revolução dos indivíduos contra o Estado. Ou seja, o poder político, o poder do Estado, depois de instituído, se impõe de forma absoluta e de forma objetiva sobre os indivíduos. Mesmo assim, relembramos, Hobbes não é considerado o pai da ciência política, e sim Maquiavel. Novamente, por que isso acontece? Antes de responder definitivamente essa questão, vejamos mais alguns aspectos. Hobbes, então, não deixa muita margem de manobra para os homens diante do poder. A leitura de Hobbes, então, é que o poder se impõe aos indivíduos. Sua recomendação é que os indivíduos devem proceder de forma a se adaptar e aceitar o poder em nome da paz. Mais um conteúdo interessante. Tanto quanto Maquiavel, Hobbes também foi mal interpretado e foi considerado um autor maldito. A sua concepção de Leviatã é muitas vezes associada à defesa de um poder totalitário, de um poder autoritário. Chegaram até mesmo a considerar que Hobbes foi o inspirador de George Orwell
no romance 1984. O romance onde George Orwell cria a figura do Big Brother, do grande irmão, que na verdade é um grande ditador, um ser totalitário que impõe a sua vontade aos indivíduos e que limita as liberdades individuais. Essa figura do Big Brother, que tudo vigia, que tudo controla e que impede a vida privada dos indivíduos, é lida como uma inspiração hobbesiana, como um paralelo do Estado hobbesiano, do Estado leviatã. Como falamos, uma injustiça com Hobbes, pois Hobbes pensou o Estado leviatã para garantir as condições de liberdade dos indivíduos, para garantir a paz social, para garantir o bem comum. Podemos, é claro, formular críticas à concepção de liberdade e de indivíduo de Hobbes, mas associá-lo apressadamente ao despotismo é um certo exagero. Hobbes, então, tanto quanto Maquiavel, foi punido pelo seu realismo político. Portanto, Hobbes demonstrou claramente a separação entre religião e política e sofreu as consequências dessa reflexão, da demonstração da objetividade da política. Ainda assim, Hobbes não é considerado o pai da ciência política. Como explicar isso? Não adianta dizer que Maquiavel é anterior a Hobbes e por isso teria recebido os créditos. Ou seja, esse fato cronológico é fraco e insuficiente para explicar tal situação. O caminho para esclarecer essa questão está em analisarmos a lógica dedutiva e a observação indutiva. Hobbes utiliza um raciocínio mais próximo do raciocínio geométrico, do raciocínio matemático, ou seja, o raciocínio tipicamente filosófico, o raciocínio abstrato. Um físico ou um matemático, eles imaginam um triângulo, abstraem, portanto, da realidade, não vão em busca de um triângulo perfeito na realidade empírica, na realidade concreta. A partir da imaginação desse triângulo perfeito, o matemático vai chegar a conclusões lógicas, conclusões que ele deduz desse desenho abstrato. Esses saberes sobre o funcionamento do triângulo, essas conclusões lógicas, é claro, serão muito úteis para a aplicação na realidade, mas elas não são o resultado da observação direta da realidade. A isso nós chamamos um raciocínio dedutivo, que parte do geral e desce para o particular. Hobbes procede dessa forma. Hobbes imagina o Estado, imagina a condição de criação do Estado e não busca na realidade concreta, na realidade empírica, fatos, fenômenos, observações que possam calçar a sua explicação sobre o funcionamento do poder e o funcionamento do Estado. Ao contrário de Hobbes, Maquiavel, sim, usa um raciocínio indutivo. Maquiavel faz observações históricas, Maquiavel tira dos processos humanos as características necessárias para construir uma lógica sobre o funcionamento do poder. Aí está a resposta à nossa questão. Por que Maquiavel foi considerado, ou é considerado até hoje, o pai da ciência política e não Hobbes? Mesmo Maquiavel não tendo lançado mão de métodos e técnicas científicas, o que era muito difícil para ele naquele momento, quando ainda não se tinha desenvolvido a lógica metodológica, mesmo assim, Maquiavel é considerado o pai da ciência política porque mobilizou dados empíricos, mobilizou fatores da história para construir o seu edifício lógico sobre o poder. Ciência indutiva, filosofia dedutiva. A ciência se diferencia da filosofia justamente por adotar uma forma de raciocínio indutiva, ou seja, parte dos fenômenos empíricos, dos fatos concretos, rumo à teoria, rumo à abstração.
enquanto a filosofia valoriza a dimensão abstrata, a dimensão teórica. Essa é a grande diferença. Daí a valorização de Maquiavel como o pai da ciência política e não de Hobbes. O príncipe moderno. Para compreendermos o raciocínio de Maquiavel e principalmente para desmistificarmos as ideias preconceituosas contra ele, é preciso considerar o seu contexto histórico. Maquiavel vivia um período de grande conturbação, de muitos conflitos, de guerras generalizadas na Península Itálica. Era o momento da passagem do século XVI para o século XVII. Diante desse contexto, Maquiavel percebia que a Itália, esfacelada, levava desvantagem em relação às outras nações que estavam se constituindo e se tornando poderosas. A Península Itálica, aliás, era vítima de invasões, era vítima de confrontos vindos do exterior e que a enfraqueciam cada vez mais. Diante desse cenário, era urgente para Maquiavel criar as condições da unificação da Itália para que a Itália pudesse se desenvolver e alcançar os seus vizinhos. É sob esse fundo, é sob essa preocupação prática que Maquiavel vai construir o seu edifício teórico. Aliás, Maquiavel é um dos pensadores que mais associa a reflexão, o estudo, a análise à situação prática, à situação concreta. Ele pensa a realidade italiana para resolver os problemas da Itália. Dessa forma, com esse fundo histórico, nós podemos entender melhor as preocupações de Maquiavel e afastar a ideia de que ele é um pensador mesquinho que defende a política como uma atividade imoral, onde todos os meios justificam os fins. Maquiavel, na verdade, tinha preocupações muito mais nobres, ou seja, analisar o poder, analisar a política para descobrir as condições para gerar uma sociedade estável, uma sociedade de paz, uma sociedade de desenvolvimento. A construção dessa estabilidade, a construção dessa segurança interna e externa, Maquiavel acreditava que seria possível através de um Estado forte, um Estado soberano, um Estado unificador. Aliás, Maquiavel foi vítima dessa situação de múltiplos conflitos que marcavam a Península Itálica, onde diferentes principados, com diferentes governantes, se degladiavam entre si e enfraqueciam a nação. Maquiavel foi perseguido, foi exilado, foi torturado e escreveu a sua obra justamente numa situação de ostracismo. A sucessão no poder em Florença, ora entrando republicanos, ora entrando monarquistas, faziam com que Maquiavel fosse vítima num momento de uns, no outro momento de outros. Então, ele viveu na carne essa situação de conflitos generalizados e isso era mais um motivo para ele se preocupar com a construção da estabilidade nacional. A política como ela é. Maquiavel vai buscar, então, subsídios para pensar um Estado nacional, um Estado unificador, um Estado gerador da estabilidade no processo histórico. Significa que Maquiavel não vai se preocupar com uma política ideal, e sim com uma política real, as condições concretas de construção de um processo político estável. Sendo assim, para Maquiavel, o governante não deve se orientar por princípios morais abstratos, por princípios morais vinculados à religião, por princípios morais da vida cotidiana ligados à Idade Média. Se a moralidade tem algum sentido para a política, é o sentido oposto do anterior, ou seja, os princípios morais serão instrumentos em determinados momentos precisos para a ação do governante. Para Maquiavel,
a história é que fornece os indícios sobre o funcionamento do poder. Para Maquiavel, a política é uma técnica social e é na história que nós vamos entender como essa técnica funciona melhor, gerando estabilidade, gerando segurança e gerando prosperidade. Analisando o processo histórico, Maquiavel chega a duas conclusões importantes para construir o seu edifício lógico sobre a política e sobre o poder. Primeiro, que o homem não age com bondade, pelo contrário, o homem age com competição, com rivalidade, com inveja, com perseguição. Assim, vemos que para Maquiavel, o homem tem uma natureza má. Junto com essa reflexão, Maquiavel associa uma outra, qual seja que ao longo da história nós temos ciclos de estabilidade e ciclos de conflito. Aliás, os ciclos de conflito ao longo da história têm sido maiores do que os ciclos de estabilidade. O desafio para Maquiavel, ao entender a lógica do poder, é justamente criar as condições, entender as condições que poderiam levar a um ciclo maior de estabilidade e um ciclo menor de conflito. Ou seja, analisando a história, recolhendo dados da história sobre o funcionamento dos principados, sobre o funcionamento das monarquias, Maquiavel espera tirar lições conceituais, lições lógicas para orientar a ação dos governantes no sentido de perpetuar a estabilidade e reduzir ao máximo os conflitos. Maquiavel, como um pensador realista, que deixa de lado as idealizações, não tem a ilusão de colocar fim de forma absoluta aos conflitos, mas ele acredita que é possível, justamente entendendo a técnica da política, alongar os períodos de estabilidade e, com isso, gerar uma maior prosperidade e uma maior paz social. Para Maquiavel, então, a política é feita por homens capazes de dominar o seu destino, ou seja, a política se torna algo terreno e a ideia de predestinação é deixada de lado. A lógica secular da política. É importante sublinhar que para Maquiavel a política desfaz-se, separa-se da dimensão religiosa. O bom governante para Maquiavel é aquele que desenvolve ações, desenvolve práticas para a construção da estabilidade e construção da paz social. Ações e práticas que estão relacionadas à técnica do mundo político. Quer dizer que é a ação circunstancial do governante em cada situação, diante dos aspectos que se apresentam a ele, no jogo interno da política, que vão determinar se sua ação foi boa ou ruim. Sua ação é boa ou ruim, não em função de valores externos à política, valores transcendentais, mas em função da eficácia da sua ação com vistas à estabilidade, com vistas à unificação. Vejamos o exemplo de um importante estadista brasileiro na manipulação das técnicas da política. Getúlio Vargas governou o Brasil por quase 2 décadas e, apesar de ter implantado uma ditadura no país, é considerado por muitos como o grande estadista brasileiro do século XX. Sob seu comando, o país cresceu de forma inegável, deixou de ser agrícola e se tornou industrial. Getúlio trazia consigo boa parte das contradições do próprio país. Afinal, mesmo sendo oriundo das elites, sabia como poucos ser populista. Era racional e carismático ao mesmo tempo. Assim, estabeleceu uma direta com o povo que o fez forte. Ele não era um líder democrata nem tampouco liberal, mas reconheceu a iminência democrática do Brasil e soube comandar este processo. Getúlio Vargas tornou-se um estadista, pois soube reconhecer os problemas do Brasil e teve coragem para enfrentá-los.
Ele teve a ambição pelo poder e soube alcançá-lo, sem ferir o espírito republicano. É o exemplo de um político que foi ao limite no uso da técnica para se perpetuar no poder, ou seja, se manter no poder para além da sua própria vida. Para Maquiavel, a manutenção no poder é um elemento importante da estratégia política, não pelos interesses pessoais do governante exclusivamente, mas porque a manutenção no poder possibilita, segundo Maquiavel, a estabilidade e a unificação nacional. A política tem sua própria moral, definida no seu jogo interno, na esfera pública, e nada tem a ver com a moralidade privada. Não significa que todos os meios são válidos para alcançar o fim da estabilidade. Para Maquiavel, existe uma determinação recíproca entre meios e fins. Vejamos um exemplo. Se um príncipe fraco determina que se mate os seus opositores com medo que eles possam destituir o seu poder, ele age de uma forma perigosa. Através desse meio, ele pode garantir até uma estabilidade imediata, mas no médio prazo ou no longo prazo, ele vai dar uma demonstração de fraqueza. Esse governante vai estar espalhando o terror e vai colocar em risco o seu próprio governo e a estabilidade do principado. Ou seja, os meios, nesse caso, não foram adequados em relação aos fins. A relação entre meios e fins é mais complexa do que o senso comum costuma ler em Maquiavel. Ou seja, os fins não justificam os meios e os meios determinam sim os fins a que se quer chegar. A política como ação humana. Maquiavel confere então à política uma dimensão humana, ou seja, Maquiavel está afastando a ideia de uma predestinação. Maquiavel considera que os homens podem conduzir sim o seu processo político, o seu processo de poder, com vistas a gerar uma estabilidade. Na época de Maquiavel, era comum os manuais de orientação para os príncipes. Maquiavel se utiliza então desse recurso, dessa forma, para construir a sua célebre obra, O Príncipe. Mas as semelhanças param aí, na forma, porque Maquiavel inova e muito no conteúdo, ou seja, os manuais tradicionais seguiam um princípio da moralidade cristã, orientando o príncipe a ser bondoso, o príncipe a ser caridoso. Maquiavel, ao contrário, vai demonstrar para o príncipe que se ele quer se manter no poder, se perpetuar no governo e com isso gerar uma estabilidade social, uma unificação nacional em torno de si, ele deve sim lançar mãos de recursos da própria política, ou seja, ele não pode ser bom num mundo onde os homens são maus. Como é que se dá esse processo de o homem controlar o seu próprio destino, de o príncipe conseguir se perpetuar no poder, construindo a sua própria história? Para Maquiavel, observando a história, ele percebe que o destino pode ser sim dominado pelo homem. A ideia de acaso, a ideia de fortuna, que para Maquiavel é a ideia de destino, deve se associar à concepção de virtude. Ou seja, para Maquiavel, o homem pode controlar a fortuna, controlar o acaso, controlar a sorte. Isso se entender a fortuna como uma deusa que deve ser conquistada. De onde Maquiavel retira essa ideia? Não da Idade Média, não dos princípios cristãos, mas muito antes disso, da Roma Antiga. Pensadores da Roma Antiga é que constroem a ideia de que a fortuna é uma deusa, uma mulher maravilhosa que pode ser conquistada pelo homem de virtude. Quer dizer, o homem corajoso, o homem viril, o homem dedicado, o homem esforçado, que vai fazer com que a fortuna, a sorte, opere a seu favor. Assim, um príncipe virtuoso será capaz de, buscando a glória, buscando a honra, fazer a fortuna funcionar a seu favor e gerar a estabilidade social, a harmonia, a unificação nacional.
tudo o que Maquiavel preza naquele contexto italiano de múltiplos conflitos. Vejamos o trecho de um filme que exemplifica bem o conteúdo que nós acabamos de analisar. Porque uma das questões importantes dele é como nós enfrentamos o que ele chama de fortuna, ou seja, aqueles acontecimentos que vêm de maneira imprevista, aqueles acontecimentos que se devem ao que chamamos de acaso, de azar, sorte ou falta de sorte, e como diante deles o ser humano, o homem, é capaz de definir um trajeto, uma trajetória, enfrentá-los e eventualmente vencê-los. Essa capacidade do ser humano para vencê-los ele chama virtude. E é um termo que a gente evita traduzir, porque se a gente traduz por virtude, a gente acaba pensando nas virtudes morais, cristãs, etc. Quando por virtude, o que Maquiavel quer entender é a qualidade específica do vir, para usar o termo latino, de onde vem a nossa palavra viril, do varão, do homem do sexo masculino, que para os romanos tinha esse papel importante de ser quem assumia as rédeas da ação e podia, portanto, enfrentar a fortuna. Vimos então que Maquiavel é considerado o pai da ciência política à frente de Hobbes, pois Maquiavel usa um raciocínio mais científico do que filosófico. Vimos também que para Maquiavel, o príncipe virtuoso é capaz de conduzir a sociedade, conduzir os indivíduos, os cidadãos, à construção de um Estado nacional estável e que possa se desenvolver. Portanto, Maquiavel está falando de virtude e não de mesquinharia, não do poder a qualquer custo e não dos fins justificando os meios. Um príncipe que não for virtuoso não vai conseguir construir o bem comum e unificar a nação, que são os objetivos da política, os objetivos do poder na concepção de Maquiavel. Aproveitando os conteúdos da aula, leia o livro clássico de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, editado no Brasil pela Paz e Terra. Bons estudos!